Olá pessoal, vamos para o nosso módulo Higiene do Trabalho. Hoje nós vamos fazer uma revisão rápida, beleza? Uma revisão bem tranquila, só para a gente maximizar o conteúdo, para a gente conseguir realizar nossa prova com precisão, certo? Então, higiene do trabalho nada mais é que um conjunto de medidas, né, ou de ações metodológicas não médicas que é necessário para a prevenção de doenças profissionais, tendo como principal campo de ação os controles de agentes físicos, químicos e biológicos presentes nos componentes do trabalho e nas matérias de trabalho, né? Ela vai se acentuar ou se assentar fundamentalmente nas técnicas e medidas que incidem sobre o ambiente de trabalho. Então, vai avaliar precisamente dentro do ambiente de trabalho. E aí a higiene ocupacional e higiene do trabalho é a mesma coisa. Então, a higiene ocupacional é a antecipação, né? O reconhecimento, a avaliação, o controle e a confirmação da proteção contra os riscos associados à exposição aos perigos no local de trabalho, decorrente deles, que podem levar a resultar lesões, doenças, deficiências ou afetar o bem-estar do trabalhador ou os membros da comunidade. E o que são medidas de higiene do trabalho, né? A atividade de higiene do trabalho diz respeito a um conjunto de procedimentos, então são um conjunto de procedimentos e normas que tem como objetivo principal o que? A proteção do trabalhador. Ele vai zelar tanto pela integridade mental como a física do trabalhador. A higiene do trabalho é de caráter preventivo, então ela surge de caráter preventivo, então ela vem antes de iniciar o trabalho, já começa a pensar em higiene do trabalho. Ela vai surgir como atividade de diagnósticos de doenças ocupacionais, que são doenças provenientes do trabalho, buscando a promoção da saúde e o conforto do trabalhador, de modo a evitar que esse trabalhador adoeça. E quais são os riscos que podem haver dentro do ambiente de trabalho? A gente tem que avaliar, nós como técnicos de trabalho, temos que avaliar os possíveis riscos dentro do ambiente de trabalho e ajudar a empresa como prevenir esses problemas relacionados ao bem-estar dos colaboradores. Então, a gente avalia esses riscos e traz medidas ou contramedidas para esses riscos não conseguirem atingir os trabalhadores. Ou a gente consegue afastar aquele trabalhador daquele risco, quando a gente não conseguir neutralizar aquele risco por completo. E aí, quais são os riscos? Nós temos riscos físicos, químicos e biológicos, que são os três principais. Nós temos os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes ou os riscos mecânicos. Na literatura também chama de risco de acidente, como também chama de risco mecânico. E aí, quais são os riscos físicos? Todos eles são classificados por grupo e pela cor que define. Então, os riscos físicos ele está no grupo 1 e a cor classificada na cor verde, Fica na cor verde. São os ruídos, você pode acompanhar aqui no slide, ruídos, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade. E esses riscos, eles são normalmente físicos, aonde eles vêm e afetam o trabalhador como um todo. São riscos que vão de contrário com as normas de segurança pré-estabelecidas, ou vão de contrário com as normas que a gente já traz para trazer o benefício desse colaborador. Eles estão presentes na NR15, certo? Então, a gente pode conseguir desbruçar um pouquinho mais sobre eles também. Riscos químicos, nós temos, está no grupo 2, vermelho, classificado na cor vermelha, são poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores e substâncias compostas, produtos químicos em geral. Nós temos riscos biológicos, está no grupo 3, o marrom. Nós temos vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. Nós temos riscos ergonômicos, onde está de amarelo, isso? Então, é o grupo 4. São os esforços físicos intensos, levantamento de transporte manual de peso, exercício de postura inadequada no ambiente de trabalho, controle de produtividade, jornada de trabalho prolongada, monotonia e outras situações que vão causar um estresse físico ou psíquico no trabalhador. Riscos de acidentes, e aí está no grupo 5, classificado na cor azul. E aí nós temos arranjos físicos inadequados, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão. Nós temos também animais peçonhentos, ferramentas inadequadas e defeituosas.
E aí nós temos que avaliar esses riscos, né? Para que serve a avaliação de risco? A avaliação de risco, ela surge, né, para estimar a magnitude dos riscos existentes dentro do ambiente de trabalho e definir, né, conseguir decidir se esse risco é ou não tolerável. E aí nós temos dois tipos de avaliações de risco. Nós temos a avaliação qualitativa e a avaliação quantitativa. A avaliação qualitativa, já como ela já mesmo diz, é uma avaliação de qualidade, então usa a sensibilidade do avaliador, onde vai usar os órgãos dos sentidos para identificar aquele risco, para tentar eliminar ou neutralizar. Também é conhecido como avaliação preliminar, inicial. Nós temos a avaliação quantitativa. A avaliação quantitativa vem de quantidade, então ela vai medir, comparar e estabelecer medidas para eliminar e neutralizar aqueles riscos, e ela vai usar métodos científicos através de instrumentos e equipamentos destinados para quantificar esses riscos. Então, a quantitativa tem que ser um método científico, tem que usar um equipamento para quantificar esse risco e ter os padrões e comparar com o padrão que é já estipulado pelas NRs. Então, nós temos algum desses equipamentos, certo? Eu não vou ler todos, já que a gente só está revisando rapidinho, mas nós temos o anemômetro, que vai ser medir a velocidade e direção do vento. Nós temos o decibelímetro, que vai medir, né, vai fazer a leitura de níveis de ruídos no ambiente de trabalho. Nós temos o dosímetro, que vai verificar o nível de ruído, né, naquele ambiente de trabalho no profissional, onde ele vai ficar acoplado ao corpo daquele funcionário, né, para conseguir avaliar esses níveis de ruídos durante sua trajetória de trabalho. Fica fixado ao corpo. E ele já vem padronizado com os valores padrões que a NR estipula. Nós temos o luxímetro, que ele mede a iluminação, ou seja, mede a luz que dentro da superfície, dentro do ambiente de trabalho. Nós temos o higômetro, vai medir a umidade relativa do ar. Nós temos o monitor de IBTUG, que é o índice de bulbo úmido e termômetro de globo. Ele vai medir o estresse térmico, né, permite a avaliação do calor dentro do ambiente de trabalho. E aí, hoje em dia, esse é o equipamento mais moderno, ele está mais sofisticado, ele consegue medir outros padrões além disso. Então, ele é o mais utilizado e ele já vem atendendo às exigências da NR15 e da NHO 06, que é a norma de higiene ocupacional. Nós temos o explosímetro, que vai medir, né, com segurança as misturas inflamáveis que a gente tem naquele ambiente de trabalho. Nós temos medidores de vibrações, são utilizados, né, para avaliar as vibrações no colaborador, em braços, parte do corpo, durante a realização de uma atividade de rotina. E aí, os acidentes de trabalho, eles podem ter causas organizacionais, materiais e humanas. Organizacional, a gente traz a colaboração à empresa. Materiais, equipamentos, o produto que é fornecido também pode considerar material. E humanas, que é o colaborador. E aí, todos esses acidentes, eles vão ser, né, tecnicamente, existem duas causas para esses acidentes. Nós temos os atos inseguros e as condições inseguras. Os atos inseguros, normalmente não, são, na verdade, residentes exclusivamente do ser humano. Acontece algo do colaborador, do trabalhador, ele realiza alguma atividade que vão de confrontação ou que não vão de acordo com as normas de segurança existentes, e aí é um ato inseguro. E aí nós temos alguns fatores que podem levar esse colaborador a realizar um ato inseguro, como teimosia, exibicionismo, indisciplina, brincadeira, distração e descuido, nervosismo e irritação. Então, algumas das causas que podem fazer com que o colaborador tenha ou realize um ato inseguro. Mas existem outras além dessas. Nós temos a condição insegura, tem como definição as circunstâncias externas que vão ser incompatíveis com a realização do trabalho, né, contrárias às normas de segurança e prevenção de acidentes. E aí nós temos a condição insegura, normalmente, ela vem organizacional, pode ser algum problema na empresa que não está seguindo as normas de segurança, por isso que está acontecendo, gerando essa condição insegura. Como também, como vocês podem ver aqui na imagem, o ato, nessa imagem aqui que está passando o cursor do mouse, como essa imagem aqui, certo? Como esta daqui, são um ato inseguro desse indivíduo,
deste indivíduo e desse indivíduo, que gerou uma condição insegura para esse indivíduo que já está fazendo um ato seguro, para esse indivíduo que também já está fazendo um ato inseguro, e para esse indivíduo que, nesse caso, ela não estava fazendo nenhum ato inseguro. Ela só esteve numa condição insegura. Certo? Ato inseguro que gerou uma condição insegura. Certo? Então, normalmente, uma condição insegura pode surgir ou acontecer por causa de um ato inseguro de algum outro indivíduo, de algum outro colaborador. Elas estão interligadas. Normalmente a junção de um ato inseguro com a condição insegura vai gerar com certeza um acidente. E aí também a BNT, né, as brasileiras, ela trazem que existem vários aspectos que podem decorrer para surgir as condições de insegurança, ou surgir, né, os atos inseguros, condições inseguras, ou trazer os aspectos psicossociais que trazem a insegurança do ambiente de trabalho. E dentre eles, nós temos a imperícia, a imprudência e a negligência. Então, o que é a imprudência? Quando o agente, apesar de não se omitir, não age de forma cautelosa. O que é imperícia? Quando é latente a falta de formação técnica ou prática para o correto desempenho da atividade exercida. E o que é negligência? Quando o servidor deixa de tomar a atitude que é esperada para a ocasião. Então, nós temos imprudência, agir precipitadamente, fazer o que não devia. Negligência, agir desdiosamente, deixar de fazer o que devia. E a imperícia, agir sem habilidade. Certo? Então, só para a gente fixar essa parte, imperícia, falta de habilidade necessária para realizar determinada atividade. Imprudência, falta de cautela realizar determinada ação. E negligência, falta de cuidado, desleixo, proposital em determinada situação. E aí nós temos o lado técnico e as condições, né, que são o LTCAT, que é o lado técnico de condições ambientais de trabalho. E aí o LTCAT, o que é o LTCAT? Ele nada mais menos é, né, como o próprio nome diz, um documento que avalia todas as condições do ambiente de trabalho do segurado, principalmente com o objetivo de descrever as condições que estão expostos o segurado aos agentes insalubres e perigosos. Então, o LTCAT, como eu mencionei em aula, ele surge onde o técnico não pode montar esse programa, não pode montar esse laudo. Quem monta esse laudo é um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho. São os únicos componentes que podem realizar ou montar esse laudo. E esse laudo ele vem como busca, né? Ele é um aliado para a aposentadoria especial do segurado. Então, normalmente ele era exigido antigamente, né? Ele era necessário, hoje ele não é mais necessário. Hoje ele foi substituído, certo? Ele é um documento extenso e hoje ele foi substituído que é um documento mais resumido, mas que é muito parecido com o LTCAT, pelo PPP, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, a partir de 2004, que surgiu o PPP, deixou de ser necessário o LTCAT, mas ele ainda pode sim ser elaborado e ser enviado, anexado para o pedido de aposentadoria, né, especial. Então, o laudo ele surgiu, né? Ele era indispensável no início. Então, quando ele surgiu antes, ele era indispensável quando tinha agentes nocivos, quando era ruídos, ele era necessário, tinha que existir o LTCAT. Depois, em 96 para 2003, ele era independente de ter agente nocivo ou não, ele era necessário, né, quando o agente nocivo ou não, né, naquele ambiente de trabalho, se fosse pedir a aposentadoria especial, teria que ter o LTCAT. E aí, a partir de 2004, ele deixou de ser exigido, e aí surgiu o PPP, onde ele foi mais necessário. E isso não tira fora a necessidade de ter o LTCAT, porque ele é um documento mais extenso que o PPP. O PPP é resumido. O LTCAT ainda é importante ter esse documento. Então, nós temos o PPP e o LTCAT, um combo dos dois, vai auxiliar para conseguir tirar com mais precisão ou conseguir com mais facilidade a aposentadoria especial.
A parte do LTCAT a gente não vai ver, não vai ser necessário, certo? Nós temos o que é necessário. Nós temos o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP. Então, o PPP, como foi dito, ele surgiu a partir de 2004. Ele vinha com, ele traz, na verdade, perdão, não vinha, ele é até hoje. Ele traz um documento histórico da história laboral, histórico laboral do trabalhador. Vai trazer outras informações como registros ambientais, dados administrativos e resultados da monitoração biológica durante a execução da sua atividade dentro da empresa. E ele é de elaboração obrigatória a partir de 2004. Toda empresa tem que ter. E ele traz como finalidade também, né, trazer as condições para os beneficiários, que são quem? Os serviços previdenciários, que é para aposentadoria especial. Então ele tem a finalidade de trazer também, conseguir trazer essas seguradas à aposentadoria especial. Beleza? Então essa parte eu vou passar. Então microempresas também são necessárias para conseguir, para ter o PPP, ela não é dispensável, ela tem que ter microempresas de pequeno porte, tem que ter o PPP. O PPP é de responsabilidade da empresa, da empregadora, de conseguir lançar. O lançamento hoje dele é online, então você consegue mandar totalmente pela internet, tem essa facilidade, certo? E ele tem com base, no documento ele é com base em alguns programas que vocês já viram em outras disciplinas, a gente só vai ver cada um mais especificamente. Nós temos o PPPRA, ele vai ter com base o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele vai estar como base o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Ele vai estar com base também no PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ele vai estar de acordo com o PCMAT, que é o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Ele também vai ter com base no LTCAT. Então, normalmente, a gente tem que ter o LTCAT para depois ter o PPP, né? Então, temos que montar um LTCAT para depois resumir o PPP. E ele vai estar com base também na Comunicação de Acidente do Trabalho, que é o CAT. Certo? Ele é realizado totalmente pela internet e não precisa ir ao INSS. Beleza, gente? Essa foi uma revisão rapidinha, só para vocês conseguirem pegar e maximizar o